Esse é um texto muito especial, o texto de Isaías, porque ele fala do Senhor, ele fala ao adorador, ele fala do culto, ele fala da identidade, ele fala da missão. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Uzias foi um rei que não terminou bem seus dias, mas foi um rei extremamente amado por Israel, importante para a hegemonia do povo. Foi um rei que criou uma comoção com a sua morte. Bem, se a Rainha Elizabeth gerou isso tudo de especial que gerou no mundo, em especial do povo, no povo inglês, se ela viveu isso, se ela gerou todo esse movimento, imagina o impacto da morte do rei Uzias, um rei que era absolutamente amado. Mesmo diante da morte de alguém importante para o povo, foi naquele momento que Isaías foi chamado, foi naquele momento que Deus usou Isaías no seu chamado. Aplicar para a nossa vida, no período onde ele perde coisas, é o mesmo período onde ele foi chamado. Existem processos que guardam planos. Existem processos que guardam planos. No período em que ele perde coisas, é o mesmo período que ele recebe o chamado. Existem processos que guardam planos. Não brigue com Deus por processos que você esteja enfrentando. Processos podem revelar chamados. Não brigue com Deus pelos processos que talvez hoje você esteja enfrentando. Porque processos podem guardar lá no canto planos especiais. Deus usa circunstâncias. Nada acontece por acaso. Mesmo atravessando anos difíceis, eu vi o Senhor. Assim disse Isaías, ele estava sentado no seu alto e sublime trono. Isso revelava a sua vontade. Coisas maravilhosas podem acontecer em tempos difíceis. É possível colher flores na guerra. Coisas maravilhosas podem acontecer em tempos difíceis. Há pessoas aqui que perderam coisas. Há pessoas aqui que tiveram que refazer a vida. Foram ajudadas por Deus para fazer a vida. Mas há pessoas aqui que viram o Senhor no tempo da sua perda. Há pessoas aqui que entendem que essa perda pode ter representado um novo começo. Entendem hoje que essa perda pode ter representado um novo começo. Justamente no ano da morte do rei Uzias, disse Isaías, eu vi o Senhor. Moisés viu o Senhor que foi no deserto, enquanto ele empurrava uma ovelha daqui para ali. Jonas viu o Senhor na barriga do peixe. Paulo viu o Senhor quando ia matar algumas pessoas no caminho de Damasco. E outras pessoas, como Isaías, viram o Senhor no templo. No templo que ele ia tantas vezes, no templo onde ele foi tantas vezes, naquele dia o Senhor se mostrou para ele. Eu desejo para você nessa noite que o Senhor se mostre para você de uma maneira especial, com tudo que a gente viveu aqui. Porque batizar essas pessoas, receber essas pessoas, ouvir o coral cantar, louvar a Deus, isso tudo são maneiras que Deus se comunica com a gente, dizendo que eu estou sentado no trono, eu estou sentado no alto e sublime trono. Aí uma mulher pergunta, mas aonde estava Deus? Ela chama o pastor e pergunta para o pastor, aonde estava Deus na morte do meu marido, quando meu marido me deixou? Aonde estava Deus quando a minha mulher morreu, quando a minha mulher me deixou?
Aonde estava Deus quando eu fiquei desempregada? Aonde estava Deus quando a minha mãe estava no CTI? Aonde estava Deus quando a minha filha foi presa? Aonde estava Deus, pastor? Aí ele falou: do seu lado e no alto sublime trono. Eu que não estava. Deus estava do seu lado. Eu que não estava. Mas era Deus que estava do seu lado. Porque Ele estava do seu lado e no alto e sublime trono. Irmãos, a gente precisa acreditar que todas as coisas acontecem, e a imagem que esse texto traz para a gente quer comunicar alguma coisa, especialmente aos que correm demais, especialmente aos que bebem demais, especialmente aqueles que levam a vida agitada demais. Ele bota uma imagem, ele vê uma imagem de Deus sentado. Por que Deus sentado no alto e sublime trono? A imagem vem dizer que o controle das coisas que vivemos está nas mãos do Senhor. Isso não é o tempo de correr, isso não é o tempo de desespero, esse é um tempo de fé. Isso não é um tempo de correr, esse não é um tempo de desespero, esse é um tempo de fé. Lembre que Deus permanece com aquela mão que tudo governa. E eu desejo que a gente entenda que quando a gente consegue ver o Senhor, a nossa vida arrebenta as gemas das circunstâncias. Quando a gente consegue ver o Senhor, quando a gente consegue enxergar o Senhor, a nossa vida, a gente consegue com a vida arrebentar as gemas das circunstâncias, porque a gente olha e descobre que o Senhor está sentado acima do que eu estou vivendo, que o Senhor está sentado no seu grande e sublime trono. Versículo 2, pode projetar, por favor. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Por que essa imagem? 2 cobriam o rosto. Está conseguindo ver? Está conseguindo ver um serafim? Serafim é um anjo com 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. Primeiro que é uma imagem aterrorizante. Vai me dizer que é bonito, porque eles estão pegando fogo, tá? Eles estão incandescentes. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. O que isso comunica para a minha vida? O que isso comunica para a sua vida? O que isso comunica para a vida do profeta? 2 que cobriam o rosto, a imagem é uma imagem de reverência. 2 cobriam os pés. E você entende disso porque Moisés foi dito para ele o quê? Tira as tuas sandálias, porque o lugar que você está pisando, os pés tinham um contexto de poder. Os pés no Oriente tinham esse contexto de poder. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. Em outras palavras, 4 estavam ligados à reverência. 4 estavam ligados à reverência, 2 ao serviço. 4 ligados à adoração e 2 ao serviço. É uma imagem, isso é uma imagem, é uma visão que você está sendo compartilhada com você. Para te dizer, sabe o quê? Que nessa vida, não basta a gente adorar, se a gente não servir. 2 são para cobrir o rosto, 2 cobrindo os pés, reverência, e 2 adorar, e 2 estavam a serviço, se locomovendo em volta do trono, a serviço de Deus. Qual é o recado dessa imagem para cada um de nós? Nós que gostamos tanto de louvor, nós que gostamos tanto de adoração, não basta a gente adorar se a gente não servir. Quando a gente está vivendo um momento muito especial na igreja, a gente está vivendo um momento de louvor muito forte. A gente, dia 1º de outubro, queria convidar você para um momento maravilhoso que a gente vai ter aqui, mais um louvorzão. A igreja fica cheia, a gente adora, é uma coisa linda. Mas eu tenho vontade de, na porta, distribuir um folheto escrito o quê? Não adianta adorar se não servir. Não adianta adorar se não servir. Não adianta cantar música, não adianta fechar o olho, não adianta ficar arrepiado, não adianta adorar se não servir.
Como não adianta servir se não adorar. Ué, você veio, não tenho te visto. Ah, não é meu plantão. Ah, mas você só vem no plantão? Estou servindo ao Senhor. Irmão, não adianta você servir se você não adorar. Você não pode vir só no plantão. Não adianta você servir se você não adorar. Mas também, irmão que canta e se arrepia, irmão que chora no louvor, pelo amor de Deus, não adianta adorar sem servir. Eram 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. 2 adoravam e 2 serviam. Beija-flor estava no incêndio. A gente conhece essa história desde muito novo. E no incêndio, Beija-flor vinha e soltava a sua gota de água. E os animais riam dele, dizendo: o que adianta essa gota de água? Ele fala assim: eu faço a minha parte. Eu faço a minha parte. Quero dizer para você que se a gente souber que a igreja pegou fogo, ou está pegando fogo, uma igreja em Curicica está pegando fogo, a gente vai sintonizar o canal, é em Curicica, a gente, na Rua do Firmamento, a gente vai falar assim: tomara que seja a igreja daqui da frente faz barulho. Não, mentira, gente, mentira. Eu juro que eu não pensei isso, eu só quis fazer vocês rirem. Eu juro que não pensei isso, viu, Letícia? Eu só quis que vocês rissem. Então, que igreja é na Rua do Firmamento 67? É a minha igreja. É a minha igreja. Então, domingo eu tenho que procurar outra igreja para ir. A outra metade vai falar assim: eu sabia que era aquela fiação dos músicos. Eu avisei, né? Eu avisei que era aquela fiação toda, que os músicos também, né? Gostam muito de fio. E outro talvez apareça para ver o que a gente precisa. Porque nem todo mundo aparece para servir. Não faz sentido a gente adorar se a gente não servir. É insuficiente. A visão ensina o impacto que causa a presença de Deus no templo. A visão ensina o que a gente sente em 2 horas que a gente está aqui. O que a gente é capaz de viver em 2 horas que a gente está aqui. A visão também fala uma coisa interessante no verso 3, projeta, por favor. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo. Diz para mim, por que será que eles não falavam com Deus? Não é isso. Não foi essa a pergunta que eu fiz. Ele é metido, ele respondeu aqui. Eu falei do santo, santo, santo. Ele falou assim: porque no hebraico não tem superlativo. Eu não fiz essa pergunta. Ele quis se exibir, porque ele é seminarista, ele quis se exibir. Na verdade, eu perguntei: por que eles clamavam uns aos outros e não com Deus? Porque alguns serafins não podem falar com Deus, não podem se dirigir a Deus. Alguns serafins já não podem olhar, e além de não olhar, não podem se dirigir a Deus. Então eles se dirigiam uns aos outros e diziam: Santo, Santo, Santo. Eu fui entender isso aí, Guilherme, fui tentar entender isso aí. E eu vi 2 explicações. A imagem tenta falar de privilégio, o privilégio que é dado a você de dizer santo, santo, santo. A imagem vai falar desse privilégio que não foi dado aos serafins. A imagem vai falar para você que você tem um privilégio muito grande de adorar a Deus e dizer santo, santo, santo. Quando a gente entra nesse lugar e a gente diz santo, 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 isso é um privilégio que Deus nos deu. Seu Emílio está vivendo um privilégio. Poderia ter morrido, está vivendo um privilégio de dizer santo, santo, santo nessa noite. E a senhora de ter ele do seu lado, podia estar sem ele. E a segunda aplicação que eu vi sobre isso, eu achei interessante. Ele dizia assim:
um serafim dizia para o outro: Santo, Santo, Santo. Ele fala que a imagem tenta provocar uma adoração comunitária, dizer que a gente não adora sozinho, que a gente adora na coletividade. Então você que é recebido hoje como membro, você está ganhando uma igreja para adorar na coletividade, porque a gente não adora sozinho. Existem momentos que a gente entra no quarto e fala com Deus, mas essa adoração comunitária, os serafins estão comunicando, é um privilégio a gente adorar juntos, a gente erguer a nossa voz e dizer: Santo, Santo, Santo. Você pode repetir? Santo, Santo, Santo. É um privilégio para a gente. Verso 4: e os umbrais da porta se moveram à voz do que clamavam. E os umbrais da porta se moveram. Eu não quero ser alegórico, mas eu quero dizer que a imagem comunica que quando Deus se aproxima de tudo na nossa vida, de tudo que a gente considera sólido, como era a própria estrutura do templo, como o templo era olhado para aqueles que dele viviam e naqueles que dele partilhavam a fé, como uma coisa sólida, como a visão daqueles que serviam no templo e aqueles que nos primórdios serviam nos tabernáculos, aquele que nos primórdios serviam no templo. Eu queria dizer que quando coisas sólidas e concretas, quando Deus se aproxima das coisas mais sólidas e mais concretas que a gente tem na vida, tudo se abala, tudo sai do lugar. Sabe por quê? Porque não há coisas concretas, não há coisas sólidas, a gente não tem onde se apoiar nessa vida. Deus vem dizer para mim que quando o templo, as bases do templo se modificam, as bases do templo saem do lugar, quando as bases do templo se movem, é para dizer que não adianta se apoiar nessa vida em nada que você considere sólido. Quando Deus se aproxima de tudo que temos, mesmo sendo sólido ou não, se abala. Verso 5: ai de mim que vou perecendo, sou homem impuro e habito no meio de homens de impuros lábios. Vejo o Senhor, vejo a mim. A gente não vem à ceia só para pensar no Senhor. A gente não participa da Santa Ceia só para pensar no Senhor. A gente participa da Santa Ceia para pensar na gente. A gente não vem ao culto só para olhar para o Senhor. A gente vem ao culto para olhar para a gente. Então o que o profeta faz? Ele diz assim: ai de mim. Ele primeiro diz: vejo o Senhor. Depois, vejo a mim. Ai de mim. Primeiro eu olho para mim, que sou um homem impuro, que tenho lábios impuros. Depois eu penso e olho para o povo que habita num grupo que tem impuros lábios. Essa é a ordem que você deveria viver na vida. Primeiro, olha para você. Depois, olha para os outros. É nessa ordem. Alguns problemas familiares você tem, porque antes de olhar para você, você olha para as pessoas da tua casa. Antes de olhar para você, você olha para os problemas que a igreja tem. Antes de olhar para você, você olha para o outro, para o povo em quem eu habito. E o convite que o profeta nos faz com a sua visão é: olhe para você. Primeiro, olhe para você. A visão de Deus, ela é tão maravilhosa que ela proporciona uma visão de nós, uma visão sobre nós. É o que falta. O que falta? Eu quero te convidar nessa noite para te perguntar: o que falta ser confessado para Deus? O que falta você confessar para Deus? Essa visão é uma visão confessional, é uma visão onde Ele fala com Deus. O que falta você confessar para você mesmo? O que falta? O que falta na sua vida? Verso 6: porém uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz. Então ele está vivendo aquilo tudo, e naquela visão que ele está tendo, ele vê os serafins, e o serafim sai do lugar e pega uma tenaz. Tenaz é aquele negócio de pegar a brasa, sabe? Que você não sabe como é que é? Ele pega uma tenaz, voa e toca na boca do profeta com a tenaz. Que visão esquisita. É uma visão esquisita, por quê? Primeiro, que era a brasa que ele estava segurando, e ele precisava de uma tenaz, porque ele não podia botar a mão, concorda? Por isso que ele precisa de uma tenaz.
Mas aquela tenaz que ele precisa tocar, ele toca na boca do profeta, e ao tocar na boca do profeta, ele não queima o profeta, ele purifica o profeta sem queimar. Deus não nos toca para ferir, Deus nos toca para tornar melhores do que somos. Deus não nos toca para ferir, Deus nos toca para nos tornar melhor do que somos. Se de alguma maneira você viaja, visita a sua vida, imagina que foi ferida por Deus, você não foi ferida por Deus, você foi tocada por Deus, para se tornar melhor do que você é. Você tem coisas que você não entende, tem coisas que você jamais vai entender, mas entenda que Deus não quis te ferir, Deus nunca quis te ferir, nunca quis te ferir. Essa teologia não é nossa. Essa teologia que fala assim, primeiro, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Estou vendo um cálice de fel para a tua vida. Pelo amor de Deus, minha irmã, vira essa boca para lá. Essas coisas nós não acreditamos, essa não é a nossa teologia, essa não é a nossa teologia. Nós não temos um Deus que se aproxima dos outros para ferir. Nós temos um Deus que chama com laços de amor. Um Deus que se aproxima da nossa vida, não se aproxima para ferir. Se Ele toca a nossa vida, Ele toca com amor, Ele toca para nos tornar pessoas melhores do que nós somos. Deus tocou na sua vida, você está se sentindo ressentido porque você foi tocado por Deus. Você está se sentindo ressentido porque a sua vida virou de cabeça para baixo. Você está ressentido porque de alguma maneira você percebe que coisas aconteceram na sua vida que você não queria. Mas eu queria dizer para você que Deus não nos toca para ferir, Deus nos toca para mudar. Não há como contemplar sem refletir. O problema que a gente vive na igreja desses últimos anos, as igrejas evangélicas, as pessoas querem saber de contemplar, e as pessoas querem saber pouco de refletir. Não é isso? Hoje nós vivemos uma teologia que é uma teologia do contemplar. E a gente precisa de uma teologia que seja a teologia do refletir. Deus quer mais de nós. Que Deus toque nos seus lábios, para você abrir, para você pregar, para você apregoar libertação e anunciar um ano aceitável do Senhor. Mas que Deus toque nos seus lábios, talvez para fechar os seus lábios, porque você fala mais do que deve. Você tem estragado as suas relações familiares, as suas relações na igreja, as suas relações onde você pisa, porque você fala mais do que deve. Que Deus toque nos nossos lábios, para abençoar, para tornar nossos lábios abençoadores. Lábios que anuncia libertação. Quem olha para Deus, olha para si. Não dá para olhar para Deus sem olhar para si. Nós vamos viver isso na Santa Ceia agora. Quem olha para Deus, olha para si. Por isso examine-se o homem a si mesmo. Quem olha para Deus, olha para si. E quem olha para Deus e olha para si, entende e diz, eis-me aqui. Eis-me aqui, porque entende o que está lá. Entende o que está aqui, presença real. Deus está aqui. Entende e responde com gratidão. Entende porque ele pode até viver sem as coisas, mas ele não pode viver sem Deus. Conclusão. Às vezes a gente perde coisas na terra, mas encontra coisas no céu. Às vezes a gente perde coisas na terra, mas encontra coisas no céu. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Às vezes a gente perde coisas na terra, mas encontra coisas no céu. 2, quando as coisas que não esperamos acontecem, nós precisamos da certeza de que Ele continua lá. Quando coisas na nossa vida acontecem que nós não esperávamos e não desejávamos, a gente precisa da certeza que Deus continua lá. Onde é que estava Deus quando Assuero tentou virar o povo de cabeça para baixo e matar todos os judeus? No seu alto e sublime trono. Aonde estava Deus quando Daniel
Daniel foi honesto, Daniel quis servir o Senhor. Daniel era um jovem, foi arrancado da sua terra. Onde estava Deus? No alto sublime trono. Aonde estava Deus quando ele foi jogado na cova de leões? No alto sublime trono. Aonde estava Deus quando Mesaque, Sadraque e Abidnego foram enfiados na fornalha? No alto sublime trono. Aonde estava Deus, onde homens foram partidos para o meio, homens que o mundo não era digno? No alto sublime trono. Eu quero dizer para você que Deus continua no seu alto e no seu sublime trono. Eu preciso que você creia nisso, que por mais que as coisas aconteçam, Deus continua no seu alto e sublime trono. Os reis dessa terra passam, os reis dessa terra passam, mas o Rei dos Reis não passa. O dono os tronos dessa terra podem ficar vazios, os tronos dessa terra podem ficar vazios, mas o trono do Senhor no céu não está vazio. Precisamos crer que quando tudo parece um caos, eu enxergo o trono. Quando tudo na minha vida parece um caos, eu enxergo o trono. Deus está num alto e sublime trono e eu o vejo. Isaías está envolvido numa grande crise. Então, no dia da crise, olhe para cima. No dia da crise, olhe para cima e veja o Senhor no seu trono. No dia da crise, vá ao templo. No dia da crise, Isaías foi chamado ao templo. No dia da crise, busque o Senhor, busque a casa do Senhor. No dia da crise, a gente tem que entender que material nós somos feitos. Imagine a crise como o sol. O sol derrete a cera, mas o sol endurece o barro. O sol derrete a cera, mas o sol endurece o barro. De que material você é feito? Você precisa ser feito de fé. Nós somos feitos de fé. De que material eu sou feito? Eu sou feito de fé. Na crise, olhe para cima. Na crise, olhe para dentro e diga: ai de mim, preciso do Senhor, ai de mim. É minha culpa, não é culpa dos outros. Não é culpa dos outros. Ai de mim. O encontro de Isaías, ele conscientiza, ele remove, ele chama, ele envia, ele prontifica. Nenhum movimento econômico, social, político abala uma verdade: o Senhor permanece no seu alto e sublime trono. Confie na capacidade do Senhor garantir a história. Deus tem seus propósitos. Os propósitos do Senhor não se confundem com os propósitos das nações. Os propósitos do Senhor não se confundem com os propósitos das nações. O Senhor tem seu propósito, e o propósito maior do Senhor é a redenção de Jesus Cristo. Esse é o maior propósito, é Jesus Cristo em nossa vida. Esse é o nosso maior propósito. As orações eram feitas pelo sacerdote uma vez no ano. Uma vez só, ele entrava para orar. Imagina que tristeza. Ir ao templo e poder fazer uma oração, uma vez no ano. E Deus nos deu o privilégio de adorar o Senhor, de ver o Senhor manifestando a sua glória nesse lugar, de ver o Senhor se apresentando diante dos nossos olhos, tocando o nosso coração. É um privilégio. Faça disso a sua canção. Santo, santo, santo. Você pode repetir? Santo, santo, santo. Tudo se sustenta a partir do seu alto e sublime trono. Quando entendemos isso, a perspectiva da vida para de se pautar nas circunstâncias. Tudo se sustenta no seu alto e sublime trono. Quando a gente entende isso, a nossa perspectiva da vida para de se pautar nas circunstâncias. Nosso coração não será mais movido por notícias. Eu falei sobre isso semana passada. Nosso coração não será mais movido sobre notícias, mas movido sobre as certezas que o Senhor plantou no nosso coração. Nós cremos que o Senhor continua no seu alto e sublime trono. A gente pode perder um rei, como Uzias, mas há um Deus acima de todos os reis.
A gente pode perder uma pessoa, mas há um Deus que comanda todas as circunstâncias. O que a gente precisa crer é que Ele está e se mantém no seu alto e sublime trono.